Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Desembaraçada. E hoje a gente vai para a nossa primeira aula, uma aula introdutória sobre os conjuntos. Uma aula bem cobrada aí, bastante cobrada na verdade, lá na primeira série do ensino fundamental. E é assim pessoal, se você gostar da nossa aula, se você gostar da nossa didática, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu gostei, faça os comentários necessários e o mais importante, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim você vai ajudar bastante o trabalho do professor. Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Os conjuntos. Ao obter coleções de elementos classificados a partir de certa característica, estamos formando conjuntos. Os animais vertebrados, por exemplo, podem ser divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Cada uma dessas classes de animais formam um conjunto. Então, olha só, pessoal, o que são conjuntos? Conjuntos é um grupo, ou uma classe, ou uma coleção de um objeto, de um animal, de pessoas, respeitando a sua característica. Olha só o que diz o texto. Os animais vertebrados, só lembrando, a gente está falando de animais vertebrados, que são aqueles animais que possuem uma coluna vertebral. Eles são divididos em 5 classes, ou 5 grupos. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Para um animal pertencer a um desses 5 grupos, ele tem que respeitar a característica desse grupo. Vamos descer aqui um pouquinho para a gente entender melhor esse conteúdo. Por exemplo, gente, o grupo dos mamíferos. Qual a principal característica que o animal deve ter para que ele possa fazer parte do conjunto, ou do grupo, ou da classe dos mamíferos? A principal característica é esse animal ter glândulas mamárias. Lembrando, pessoal, é a principal, não é que seja só essa característica, tá? É a principal característica. Se o animal possuir glândulas mamárias, ele faz parte do conjunto ou do grupo, ou até mesmo, podemos chamar de classe dos mamíferos. E aqui, pessoal, dos peixes, qual é a principal característica que o animal deve ter para que ele possa fazer parte do conjunto dos peixes? Ele deve respirar por brânquias ou guerras, se locomover por meio de nadadeiras e viver debaixo da água, tá? E aqui, gente, as aves. Qual é a principal característica dos animais que são considerados aves? Tem que possuir o corpo coberto por penas, deve possuir asas e também possuir bicos. Se o animal, se ele tem o seu corpo coberto de penas, possui asas e também possui bico, ele logo vai se enquadrar dentro do conjunto das aves. E aqui abaixo, gente, dos répteis. Qual é a principal característica que o animal deve ter para que ele possa participar do conjunto dos répteis? Ele deve possuir patas curtas e se reproduzir por meio de ovos. Além de ele ter as patas curtas, viu, gente? Ele também deve se reproduzir por meio de ovos. E aqui nosso último conjunto, os anfíbios. Qual é a principal característica dos animais que são considerados anfíbios? Pele úmida e lisa, além de serem animais de sangue frio. Olha só, pessoal, para um animal ele participar do conjunto dos anfíbios, ele deve possuir a sua pele lisa e úmida, além de ser um animal de sangue frio. Pois é, pessoal, então vamos descer aqui um pouquinho e vamos continuar com a nossa aula, Vamos deixar um pouquinho a biologia e vamos continuar com a velha e boa matemática. Olha só o que diz aqui, Na matemática, a ideia de conjunto é fundamental e está presente em diversos conceitos. Podemos formar conjuntos a partir de elementos de diferentes naturezas, tais como, gente, objetos, pessoas e números. Tá? Nós podemos ter conjuntos a partir de várias naturezas, de diferentes naturezas. Podemos ter conjuntos com objetos, podemos ter conjunto envolvendo pessoas e podemos ter conjuntos envolvendo números. Já que essa parte aqui dos números, gente, é a parte mais importante dentro da matemática. Vamos fazer alguns exemplos envolvendo conceitos matemáticos. Olha só o nosso exemplo A aqui, gente, Conjunto das vogais do nosso alfabeto. Como é que a gente ia fazer a representação do conjunto das vogais do nosso alfabeto? Primeiro, gente, a gente tem que dar nome ao conjunto. Por exemplo, eu vou chamar esse conjunto de conjunto A.
tá, gente? Sempre tem que ser representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. A letra pouco importa, tá, gente? A letra pouco importa. O que importa é que ela deve ser maiúscula e do nosso alfabeto. Então, o conjunto das vogais do nosso alfabeto eu chamei do conjunto A, e ele deve ser, ó, viu? Ele deve ser cercado por chaves. Então, abrir a chave, e as vogais do nosso alfabeto é quem? É A, separa por vírgula, E, separa por vírgula, temos o I, separado aqui por vírgula, eu tenho o O, e por último, nós temos o U. E a gente fecha a chave. Então, a representação do conjunto das vogais do nosso alfabeto, matematicamente, ela fica assim, gente, ó. Ela deve receber um nome, o conjunto deve receber um nome através de uma letra maiúscula do nosso alfabeto e deve ser cercado, tá? Ele deve ser cercado por chave e os elementos, gente, tem que ser separado por vírgula. Cada letra, aqui, ó, cada vogal é um elemento desse conjunto. Então, esse conjunto aqui, gente, eu já posso chegar a dizer, ó, que esse conjunto aqui, ele possui 5 elementos, tá, gente? É um conjunto de 5 elementos, pois nós temos os elementos A, E, I, O, U. Fazendo a contagem, nós temos 5 elementos. Vamos descer aqui e vamos fazer o nosso exemplo B. Olha só o que nós temos aqui no nosso exemplo B. O conjunto dos continentes. Primeiro devemos fazer o quê, pessoal? Primeiro devemos fazer a representação desse conjunto. Vamos chamar esse conjunto do conjunto C, e esse conjunto C vai ser o conjunto dos continentes. Vamos colocar aqui, ó, a chave, vamos abrir a chave, e vamos colocar os elementos, que são os continentes, em ordem alfabética, viu, gente? Para a gente ter uma organização desses elementos. A organização é muito importante, tá? Então, o meu primeiro continente vai ser o quê? Vai ser o continente africano, tá, gente? A África vai ser a primeira representação de elementos desse conjunto. Depois da África, nós vamos para quem, gente? A gente vem para o continente que a gente habita, né? Que é o continente americano. Então, a América, respeitando a ordem alfabética, vai ser o meu segundo elemento. Depois a gente vem para quem? Vem para o continente asiático, né? A Ásia vem ser meu terceiro elemento, tá, gente? A Ásia é o meu terceiro elemento desse conjunto. Depois a gente vem para quem? Vem para o continente europeu, viu? A Europa vem ser o meu quarto elemento. E por último, né, gente? E não menos importante, a gente coloca aqui a Oceania. A Oceania sendo o nosso último elemento. Então, o que a gente faz agora? Fecha a chave. Então, o conjunto dos continentes fica representado matematicamente dessa maneira, gente. Ó, representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E os elementos, cada elemento desse conjunto está aqui, ó, sendo separado por vírgula e fechado por chave. Esse conjunto também é um conjunto finito, pois ele tem fim, viu? É um conjunto finito e também possui 5 elementos. Vamos continuar com outros exemplos. Olha só o nosso item C. Conjunto dos números pares positivos menores que 100. Olha só, gente. Primeiro, vamos entender o texto. Ele quer o conjunto dos números pares. Tem que ser só números pares. Esses pares têm que ser positivos e devem ser, ó, menores que 100. Então, como é que fica esse conjunto, gente? Vamos chamar esse conjunto de conjunto P, tá? E esse conjunto vai ser igual a quem? Vamos abrir aqui, ó, a chave. Como é que é os pares positivos? O zero não entra, já que o zero não é um número positivo, viu, gente? Então, ele vai ficar com quem? Ó, com 2. Depois temos o 4. Nós vamos ter o 6. Nós vamos ter o 8. E como o conjunto vai ser muito extenso, eu posso simplificar aqui, gente. Ó, vou colocar a reticência, tá? A gente vai colocar a reticência e vai continuar lá na frente, ó. Vamos ter o 96 e o 98. A gente não vai colocar o 100, pois ele diz que tem que ser menores que 100. Então, 100 não entra. Então, eu faço o quê? Fecho o meu conjunto. Então, o conjunto dos números pares
positivos fica representado dessa maneira aqui, tá, gente? Vamos descer mais um pouquinho e vamos fazer o nosso último exemplo da aula de hoje, ó. O exemplo D, o conjunto dos números primos. Vamos representar esse conjunto dos números primos como o conjunto D, tá? Então, D vai ser igual, lembrando que a letra pouco importa, o que importa é que seja maiúscula do nosso alfabeto. Então, D vai ser igual a quem, ó? Vou abrir aqui a chave e vou colocar aqui dentro os números primos. Quem é o primeiro número primo, gente? É o número 2. E é o único número primo par, diga-se de passagem, viu, gente? 2. Depois nós temos quem? 3. Depois nós vamos com quem? 5. Depois o próximo primo é o 7. Depois do 7, não é o 9, viu, gente? É o 11. E depois nós temos quem? Nós temos o 13. E assim, gente, ó, em diante, infinitamente. Nós vamos ter depois do 13 o 17, 19, 23 e infinitamente, viu, gente? A gente coloca a reticência, ó, para dizer que esse conjunto ele é infinito. Esse conjunto é a representação de um conjunto infinito, pois ele não tem uma representação que tenha fim, tá, gente? Então, esse conjunto dos números primos, a representação matematicamente fica dessa forma. Beleza, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se eu ajudei, não esqueça de deixar aquele joinha aí na nossa aula, deixar aquele like. Se ainda tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa aula com os colegas de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.